Olá, cursistas! Esta é a nossa disciplina de Sociologia da Educação. Este é o nosso vídeo 2 de conteúdo, intitulado Contribuições Sociológicas Clássicas para a Compreensão da Educação. Então, este conteúdo é dedicado aos autores considerados clássicos da sociologia para a compreensão da educação enquanto um fenômeno muito importante, principalmente nas sociedades capitalistas. Então, nós estudaremos esses autores que ainda contribuem nos dias de hoje para o entendimento da educação. São eles Émile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. E nós iniciamos com o entendimento do que é um clássico. Por que nós iremos tratar desses autores que escreveram lá no século XIX, final do século XIX, começo do século XX, para pensar as questões educacionais na nossa contemporaneidade? Então, nesse sentido, eu tenho que entender o que é um clássico. E aqui eu utilizo a referência de Italo Calvino, que é um escritor italiano, que diz o seguinte: um clássico é um livro que nunca esgotou tudo o que tem a dizer aos seus leitores. Então, nesse sentido, eu coloco a questão: o que os autores clássicos da sociologia, Émile Durkheim, Karl Marx e Max Weber, ainda têm a nos dizer nos dias de hoje sobre educação? Então, nós iniciamos nosso percurso com Émile Durkheim, que nasceu em 1858 e faleceu em 1917. E ele entendia a educação como um processo socializador. Ele foi um sociólogo francês, considerado pai da sociologia, mas também pai da sociologia da educação. Ele foi o autor que mais estudou, que mais se dedicou ao entendimento do fenômeno da educação. Ele entendia a educação, então, como um principal mecanismo ou instrumento de transmissão de uma determinada cultura, de determinados valores importantes para uma sociedade. E isso garantiria, então, o que ele chamou de coesão, a integração social. E também a formação do espírito de coletividade. Então, a educação teria esse papel fundamental. Ele foi um dos primeiros sociólogos a estabelecer a educação como um objeto de investigação sociológica, compreendendo essa esfera como contribuinte e fundamental para a regulação social. Ou seja, a educação é um dos mecanismos sociais que regulam a sociedade. E o que é essa regulação? É justamente a produção, a organização, a criação de uma determinada ordem para que haja o funcionamento dessa sociedade. E o Durkheim entendia a educação como um fato social, que é o seu principal conceito. E o que seria um fato social? É toda maneira de agir, de pensar e de sentir que é exterior aos indivíduos, que é dotada de um poder de coerção, em virtude do qual se lhe impõe. Ele trata esse conceito, ele constrói esse conceito na sua obra As Regras do Método Sociológico. Os fatos sociais, para o Durkheim, teriam três características, que são elas: a característica da exterioridade, que significa, que quer dizer que o fato social ele existe independente da nossa existência, existe fora de nós enquanto indivíduos, fora da nossa consciência individual, que nos precede e que vai existir para além da nossa existência. Depois que nós nos formos, o fato social continua existindo. Outra característica é a característica da coercitividade, que é a força, a pressão que é exercida sobre os indivíduos, que vai moldando o seu comportamento e forçando a seguir as normas, as regras que são exigidas nessa sociedade. Quando os indivíduos não seguem essas regras, essas normas, esses valores, eles vão ser punidos socialmente, que o Durkheim intitula como sanções sociais. E a última característica é a característica da generalidade, que quer dizer que os fatos sociais eles são gerais, eles têm que ser comuns a todos os membros de uma dita sociedade. Eles se aplicam a todos e não apenas para Maria, para José e para João. Então, a gente pode pensar o exemplo da língua. A língua, ela é um fato social por carregar todas essas características. Ela é exterior, ela funciona para além da nossa existência, existe antes de nós chegarmos aqui, mas também vai continuar existindo
depois que nós nos formos. Ela exerce essa pressão porque é exigido que nós tenhamos uma determinada língua para que nós nos comuniquemos, para que nós nos relacionemos e vivamos em sociedade. E ela é geral. A língua portuguesa, por exemplo, ela tem que funcionar e tem que ser aplicada de norte a sul do país. E o Durkheim, ao definir fato social, ele toma a educação como um grande exemplo. Por quê? Porque a educação tem essa função de integrar os indivíduos às normas coletivas de uma sociedade. Então, sem educação, é impossível que nós nos integremos à sociedade de forma natural. Se assim for, nós não nos tornamos seres sociais. E aqui eu deixei um material complementar para vocês refletirem um pouquinho mais sobre essa questão. E o que é educação para o Durkheim? A educação nada mais é do que socialização. E essa socialização se realiza de uma geração mais adulta para uma geração mais jovem. E a socialização é esse processo pelo qual nós, indivíduos, internalizamos justamente todas as regras, todas as normas, todos os comportamentos vigentes e exigidos numa sociedade, que vai nos tornar membros funcionais e sociais. E para o Durkheim existiriam, na verdade existem, dois tipos de socialização, chamadas por ele de socialização primária, que é aquela que ocorre no seio familiar, essa primeira instituição que nós adentramos, e a socialização secundária, que acontece em todos os outros espaços fora da família, né? Na escola, na igreja, no trabalho, no estado, no lazer, enfim. Então, esse processo de socialização é fundamental para a formação não apenas das nossas identidades, haja vista as diferentes trajetórias que nós temos a partir das diferentes socializações. A minha família é uma, a família de vocês é outra. E esse processo também é fundamental para além da formação da nossa personalidade, da nossa individualidade, tem a ver com o desenvolvimento dessa consciência coletiva. Essa relação entre a identidade e a consciência coletiva garante, então, para o Durkheim, no entendimento dele, a coesão e a ordem social. A educação, então, mas principalmente aquela através do sistema escolar, para o Durkheim, é aquela que deve eleger os valores morais que estejam em consonância com os ideais da sociedade. Além da escola eleger, ela vai desenvolver, produzir e contribuir na formação dos indivíduos. Então, o principal objetivo da educação escolar é fixar, né? Fixar o quê? Fixar na consciência dos educandos, dos indivíduos, essas ideias e ideais do sistema social vigente, realizada, como falei anteriormente, pelo trabalho social orientado pela geração mais velha. Desde a socialização primária, lá no seio familiar, até a socialização secundária. Aqui podemos pensar o trabalho social do professor, né? E nós chegamos agora à figura de Karl Marx, que nasceu em 1818 e faleceu em 1883. A grande ideia do Karl Marx, né, entre muitas, é a sua crítica em relação à sociedade capitalista no quesito desigualdade, né? E essa crítica ele relaciona com o fenômeno da educação, né? Pensando, ora, como instrumento para o mundo do trabalho, mas também como uma possibilidade de emancipação. Bom, o Karl Marx ele foi um filósofo, economista e revolucionário alemão. Ele analisou a educação a partir das relações de produção da sociedade capitalista e da luta de classes, em que ele vai enxergar a escola como um mecanismo de reprodução dessas desigualdades já existentes na sociedade geral, né, na sociedade capitalista. Haja vista a diferenciação de classes sociais. São distintas e são antagônicas e têm interesses específicos. E a escola vai reproduzir justamente essas desigualdades, dessas posições sociais.
Então, a obra de Karl Marx é marcada por uma crítica muito rigorosa, muito contundente em relação à sociedade capitalista, embora ele também destaque e reconheça os avanços tecnológicos e econômicos advindo dessa sociedade, desse modelo. Então, para o Karl Marx, a educação existente na sociedade capitalista, ela vai assegurar a situação de dominação de classe, né, dessa classe dominante sobre a classe dominada, entre burguesia e proletariado. Por quê? Porque a ideologia da classe dominante ela vai estar presente no discurso, nos conteúdos, no cotidiano da escola. E isso vai legitimar a dominação da classe dominante, né, já dominante na sociedade mais ampla. Por outro lado, o Marx ele vai estabelecer a educação como um mecanismo importante para a emancipação do ser humano, para a autonomia desses indivíduos. A educação, então, para o Karl Marx, ela foi pensada como um mecanismo que deve integrar os indivíduos ao mundo do trabalho, ao trabalho produtivo, mas a educação ela também deve promover o que ele chamou de humanização do homem. E essa humanização deveria ser de forma unilateral, que é o contrário de unilateral, ou seja, essa educação ela tem que promover não apenas uma formação técnica para o mundo do trabalho, mas uma formação integral do ser humano. E agora nós chegamos a Max Weber, que nasceu em 1864 e faleceu em 1920. E ele entende a educação relacionada ao processo de racionalização da vida moderna. Ele foi um sociólogo alemão que se dedicou a compreender a relação entre valores culturais, a religião, principalmente protestante, e a estrutura social da sociedade moderna capitalista. Então, o Max Weber ele vai ter um olhar mais culturalista, né? Para o Weber, essa escola moderna ela vai estar ligada essencialmente ao que ele entendeu, conceituou, nomeou como racionalização da sociedade e a formação de uma burocracia qualificada não apenas para o funcionamento do Estado moderno, mas também para o mercado, para o mundo do trabalho. Então, essa racionalização quer dizer o quê? É um processo histórico que vai nos levando à perda dessas crenças, das superstições, e ao que ele chamou de desencantamento do mundo, que é esse afastamento de um tipo de pensamento baseado em quê? Na magia, no misticismo e nas explicações religiosas lá advindas dos dogmas. Ou seja, essa racionalidade, essa razão, em que nós falamos, inclusive, lá no conteúdo 1, no vídeo 1, sobre o iluminismo, né, que a razão se torna mais importante nessa sociedade moderna, faz com que a ciência e a razão substituam, na verdade, a magia e a fé. Então, Weber ele vai entender a sociedade como resultado do que os indivíduos fazem nela e dela, né, a partir das suas interações, das suas relações, nas suas ações sociais, que é o seu conceito mais importante, é o seu principal conceito. E o que é ação social para o Max Weber? É uma ação dotada de sentido, de uma intencionalidade, que tem um significado social, que exerce uma comunicação com o outro, né? Ele tem um exemplo clássico em que ele fala sobre dois ciclistas que estão em dois caminhos opostos, mas em determinado momento eles se chocam. Essa situação não seria uma ação social, mas o fato de um dos ciclistas tentar se desviar para não se chocar com outro ciclista seria uma ação social. Por quê? Porque aí esse ciclista que tentou se desviar teve uma intencionalidade, né? Ele criou na sua ação um significado em função do outro, da existência e da ação do outro. Se não fosse assim, se não existisse esse outro e a ação do outro, ele seguiria o seu caminho, né? Pedalando. E o Weber ele vai definir 4 tipos de ação social, que ele chamou de ações racionais e ações irracionais. As ações racionais seriam aquelas com relação a fins, quando eu tenho
uma busca por um objetivo específico e que eu busco esse objetivo a partir de uma forma calculada, planejada. Aqui eu dei o exemplo de poupar dinheiro para uma viagem. Tem também a ação racional com relação a valores, é quando eu exerço uma ação motivada por um princípio, por uma crença, por um valor, independente das consequências. Então, eu achei um objeto perdido e eu tento devolver, né? Tento achar o seu dono. Seria um exemplo. Nós temos também a ação afetiva, aquela marcada pelas nossas emoções, pelos sentimentos, quando a gente não pensa muito, né? Aqui eu coloquei um exemplo quase esdrúxulo de faltar ou de pedir dispensa do trabalho para ir assistir o show da Lady Gaga ou da Madonna, né, na praia de Copacabana. E temos, por fim, a ação tradicional, que é aquela baseada em costumes, em hábitos que estão muito enraizados. E eu coloquei o exemplo de pedir bênção para os pais, né, ou para os mais velhos. E conforme o Max Weber, conforme essa racionalização ela vai crescendo nas sociedades capitalistas, em que a gente tem esse estado burocrático, a educação ela vai deixando de ser um meio de transmissão, de inserção dos indivíduos nos valores da sociedade, que aqui é uma perspectiva do Durkheim, e a educação ela passa a ser um instrumento para a formação de conhecimentos necessários ao desempenho de tarefas, à manutenção de uma ordem social. Então, aqui a gente percebe essa diferenciação, de modo que o Weber já vai entender a educação voltada para a profissionalização. Mas ele também pensa outros tipos de educação, para além da educação racional burocrática, né, que é a educação profissionalizante, que vai nos profissionalizar. Que seria a educação carismática, que é baseada nos aspectos mágicos, sobrenaturais e heróicos, que era muito presente nas sociedades antigas e principalmente nas medievais. Temos a educação humanística, que é aquela que o autor chama de pedagogia de cultivo, que promove, então, a formação dos indivíduos para se tornarem eruditos, intelectuais, né? E, por fim, temos a educação racional burocrática, que tem por objetivo formar indivíduos especializados para exercer determinadas tarefas, determinados trabalhos. Isso se daria através da pedagogia do treinamento, que vai, então, direcionando essa educação à formação profissional. E qual a conclusão que a gente chega hoje a partir da contribuição desses autores? É que as ideias de Durkheim, Marx e Weber nos ajudam, então, a pensar, a refletir, a analisar a escola e a educação como fenômeno mais geral, mas também a educação escolar e a escola como espaços de não neutralidade, mas como espaços de que nós temos, então, a formação de identidades, também há a questão da reprodução ou contestação das desigualdades, a produção das autonomias, mas também a inserção para o mundo do trabalho. E eu pergunto, que outras contribuições esses autores podem nos dizer sobre educação? Essas são algumas das referências utilizadas. As referências completas estão no PDF de conteúdo. Eu finalizo agradecendo pela atenção, desejo bons estudos e até mais.